Então, eu queria agradecer, né, ao convite, já parabenizar o Eduardo e o Carlos Magno, né, o Eduardo é o diretor científico, né, Eduardo, da organização, e o Carlos Magno é o presidente do congresso. Eu acho que foi um congresso muito bom, a programação científica, eles estão de parabéns, né, e eu acho que foi muito bom a gente poder se rever e dizer que a gente está muito feliz. Digo para vocês que eu vou tentar fazer o máximo, mas eu vou dizer para vocês que hoje eu acordei bem cansada. Então, a aula que eu mais queria dar bem para vocês, eu não sei se eu vou conseguir dar tão bem, porque eu realmente estou cansada. De qualquer maneira, aqui estão os meus conflitos de interesse, né? E eu tentei apresentar essa aula, um slide muito simples de diminuição no pipeline, né, que a gente tem de novas drogas, apesar que tem aumentado o número de drogas. Então, eu acho que é errado a gente falar que não tem drogas novas disponíveis mais. A gente tem muita pequena empresa trabalhando em drogas novas, e eu vou mostrar isso para vocês. Eu separei a apresentação em duas partes. Uma parte dos antimicrobianos que estão aprovados pela FDA e pela EMA, mas estão indisponíveis no Brasil ainda, ou porque não pediram registro, ou porque estão em fase de registro. E novos antimicrobianos que estão em fase 3 de estudo clínico com atividade contra bacilo gram-negativo, multiresistente e XDR. Então, assim, eu sempre apresento esse slide, e esse slide eu gostaria que a gente se reunisse como infectologista e se inspirasse pelo exemplo do IDSA, né? Já em 2002, eles já tinham uma campanha dizendo que existia uma redução do número de agentes antimicrobianos disponíveis. Em 2004, eles fizeram a campanha Bad Drugs, No Drugs. E aí, em 2010, eles fizeram uma iniciativa que é conhecida de 10 por 20, que são 10 novos antimicrobianos para tratamento sistêmico de infecções por bactérias multiresistentes até 2020. E eu fico feliz de dizer assim, nós não estamos numa maravilha, mas a gente fez bastante progresso. Então, aqui é só o artigo que eles descrevem qual foi a campanha que eles fizeram, né? Tem uma apresentação também no YouTube, que eles eram 12 mil associados da Sociedade Americana de Infectologia, e que eles fizeram uma pressão importante, governamental, para que tivesse modificação das leis, para que pudesse facilitar o desenvolvimento de novos antimicrobianos. E aqui tem um gráfico na figura 1, que mostra para vocês como reduziu importantemente da década de 1980 até os anos 2000, como houve uma importante redução do número de antimicrobianos. Eu tirei um slide que eu tinha, que era do aumento do número de drogas que a gente tem a partir de 2017, 2013 e 2017, mas começou a ter um aumento do número de drogas. A gente, quando fala XDR ou PAN-R, PAN-R é fácil, é resistente a tudo aquilo que a gente tem disponível clinicamente para tratamento. Mas o multiresistente, a gente não tem uma definição que é amplamente aceita. Porque o que acontece? O que é multiresistente para nós no Brasil pode não ser multiresistente na Finlândia, ou na Noruega, ou dependendo do país que esteja. Então, a multiresistência, geralmente, via de regra, a gente fala resistência a 3 antimicrobianos pertencentes a classes distintas, mas pode ser diferente em cada lugar do mundo. Por um outro lado, ninguém contesta a definição que foi feita. A Evelina Taconelli foi comissionada pela Organização Mundial de Saúde para tentar chegar num consenso com especialistas, né? Tinha um questionário estruturado que você respondia qual era a carga de doença, qual era a prevenção, qual era a carga de doença no hospital, na comunidade, se tinha droga disponível ou não. E eles chegaram com uma lista de patógenos críticos de alta prioridade e de média prioridade para o desenvolvimento de novos métodos diagnósticos e novos antimicrobianos. Essa lista ninguém contesta. Então, ela é crítica. Os patógenos que são considerados críticos são o acineto resistente a carbapenem, a pseudomonas resistente a carbapenem, e os enterobacterales resistentes a carbapenem e as cefalosporinas de 3ª e 4ª geração, que são chamadas de amplo espectro. Quando a gente tem as carbapenamases, só lembrando para vocês, né, a gente tem as carbapenamases de classe A, D e B. As B, elas necessitam geralmente de um zinco como cofator de atividade. Por isso, elas são chamadas de metalo-beta-lactamases. E geralmente, elas podem hidrolisar só a carbapenem, mas algumas também hidrolisam as penicilinas e as céfalos de amplo espectro. O principal representante é a INP, a VIN e a NDM. E a gente tem as carbapenamases que tem uma serina no sítio ativo, que são as carbapenamases de classe A e D. Representante principal da classe A, elas hidrolisam penicilina, cefalosporinas de amplo espectro, carbapenem monobactâmico, podem hidrolisar ou não, e o principal representante é a KPC. A gente tem a BKC, e eu sempre gosto de enfatizar para o clínico, SME
de Serratia marcensis, ela não é comum, ela é rara, ela foi descrita no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, mas ela tem ela é ardilosa, porque ela confere resistência aos carbapenêmicos, mas não a cefalosporina de terceira e quarta geração. Então, se um médico pegar um antibiograma e falar é uma Serratia marcensis, sensível a cefepime e ceftazidima, e não tiver o carbapenem e prescrever sem o resultado de sensibilidade, por exemplo, aqui não tem muita importância, mas se for em Chicago, por exemplo, ou se for no Reino Unido, eles podem ter ISME, e aí isso impactar no tratamento. Da classe D, a gente tem as de classe D que estão disponíveis, né? Estão disponíveis não, que são produzidas pelas enterobactérias, e aí a gente pode ter a Oxa 48, ou no Brasil, a gente pode ter um derivado da Oxa 48, que é a Oxa 370, que ela está frequente no Rio de Janeiro, e ela é frequente também no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E ela é descrita em várias espécies. E a gente tem as oxacarbapenamases que estão presentes em Acinetobacter. Então, quando eu coloquei em verde, são as enzimas que são inibidas pelos novos inibidores de beta-lactamase. E as metalo-beta-lactamases, via de regra, eu vou mostrar aqui que alguns inibidores têm atividade contra metalo, mas via de regra elas não são inibidas pelos novos inibidores de beta-lactamase. Entre os novos, só o avibactam inibe a Oxa 48. E em parte é que a Oxa 48 não hidrolisa ceftazidima. Então, isso ajuda, tá? Nenhum dos novos inibidores, eu vou mostrar que aqui também tem exceção, mas inibe as oxacarbapenamases que estão presentes em Acinetobacter, tá? Que também recebem um nome que é de beta-lactamase que hidrolisam carbapenem, que a sigla é CHDL, é a mesma coisa. Qual foi o progresso que a gente teve da iniciativa, né, 10x20 do IGSA? Então, a gente tem a ceftarolina, que é uma cefalosporina com atividade anti-MRSA. Depois, em 2014, a gente tem a dalbavancina, tedizolida e oritavancina, que são para gram-positivos. E a gente vai ter a primeira droga para gram-negativo, o ceftolozana tazobactam. O ceftolozana tazobactam é uma cefalosporina nova com inibidor antigo. A cefalosporina, o ceftolozana, é o beta-lactâmico mais potente contra a Pseudomonas aeruginosa. Ele tem estabilidade contra a AMP-C, ele tem estabilidade contra o efluxo, que a Pseudomonas tem várias bombas de efluxo. Ele tem só um problema, ele é hidrolisado pelas carbapenamases. Então, é óbvio que ceftolozana tazobactam não vai ter atividade contra a INP, contra a VIM, contra nada disso. Depois a gente tem em 2015 o primeiro antibiótico, que aí é uma cefalosporina antiga, que é a ceftazidima, combinada com um inibidor novo, que é o avibactam, que pertence a uma classe nova, que é o DBO, e o avibactam, ele representa uma inovação, porque entre os novos inibidores, entre os inibidores de beta-lactamase antigos que a gente tinha, que era o subactam, o tazobactam e o ácido clavulânico, todos eles têm um anel beta-lactâmico na molécula, e todos eles, apesar de inibirem a beta-lactamase, eles são inibidores suicidas. Então, eles também são hidrolizados pelas beta-lactamases. Aí, então, o avibactam é o primeiro antimicrobiano que tem atividade contra carbapenamase. Principalmente quem? Classe A, tem atividade contra as AMP-Cs, que são classe C, mas não são carbapenamases, e tem atividade contra a Oxa 48. Mas não tem atividade nem contra métalo e nem contra carbapenamase de acineto. Em 2017, a gente tem o meropenem, associado a um novo inibidor de beta-lactamase, que é o vaborbactam, que é derivado do ácido borônico, e a delafloxacina, né, que eu chamo delafloxacina, mas que o correto é delafloxacino, que é uma quinolona, que ela tem ela tem atividade contra gram-positivo, incluindo o anti-MRSA, tem atividade contra estrepto, ela é aprovada nos Estados Unidos para uso de pneumonia comunitária e para uso de infecção de peles e partes moles. Ela também tem boa atividade contra E. coli e contra Pseudomonas aeruginosa. Contra a Kleb, ela derrapa um pouco e as nossas Klebs são poderosas. Em 2018, né, a gente tem quem? A umadaciclina, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, a eravacyclina, que são derivados de tetraciclina. A gente tem um novo neoglicosídeo, que é a plasomicina, que tem atividade direcionada simplesmente contra gram-negativo. E em 2019, a gente tem a imipenem-cilastatina associada ao relebactam. O relebactam é um inibidor de beta-lactamase, ele tem atividade contra as carbapenamases, ele é da mesma família que o avibactam.
A gente vai ter a lefamulina, que é aprovada para pneumonia comunitária, e a gente vai ter o cefidorocol. O cefidorocol era o antibiótico que a gente estava esperando muito, porque ele tem atividade contra todas as carbapenamases, né? Ele mantém atividade contra as carbapenamases de classe B e contra as carbapenamases de classe D. E aí, ele derrapou um pouco no estudo clínico, quando ele comparou com a Best Available Therapy, que eu vou mostrar para vocês. No Brasil, o que a gente tem aprovado? A gente tem aprovado a ceftarolina, a tedizolida, ceftolozana tazobactam, ceftazimabactam e o delafloxacino. Desses aqui, eu coloquei só um resumo para vocês verem. Todos eles têm atividade contra ISBL, AMP-C, contra a carbapenamase, né? O ceftolozana tazobactam, como eu falei para vocês, não tem atividade, né, contra a carbapenamase, mas ele é uma excelente opção contra a Pseudomonas aeruginosa. O ceftazimabactam com OXA48. Quando você olha a eravaciclina e a omandaciclina, ela é um derivado de tetraciclina, como a tigenciclina não tem atividade contra Pseudomonas. E a gente tem o único aqui com atividade contra todas as carbapenamases, o cefidorocol, como eu já tinha falado para vocês. Então, rapidamente, do imipenem relabactam, ele já está aprovado para uso nos Estados Unidos, na infecção urinária complicada, intraabdominal, pneumonia hospitalar, incluindo PAV. O imipenem é um carbapenêmico, ele se liga preferencialmente a PBP1A e 1B. Ele é associado à cilastatina, que é um inibidor da dehidropeptidase renal. Ele é associado, o imipenem cilastatina a relabactam. O relabactam é um inibidor de beta-lactamase, pertencente a DBO. Ele inibe ISBL, AMP-C e serinocarbapenamases, né, classe A. Não tem atividade contra métalo. E o imipenem relabactam, ele vai ter uma excelente atividade contra a cepa produtora de KPC, mas ele vai ter um pouquinho de cuidado, porque o imipenem, ele tem uma redução da atividade contra a família Proteae, quem? Proteus vulgaris, Providencia retigeri, e tem também contra a morganela. Então, naturalmente, a gente observa uma MIC um pouquinho mais alta para esses patógenos. É por isso que a gente vai ver alguns trabalhos de imipenem relabactam excluindo a família Morganaceae e a família Proteae, tá? Por causa disso. E aqui ele vai ser indicado para enterobactéria resistente a carbapenem, ISBL, AMP-C e Pseudomonas e enterobactérias. O meropenem vaborbactam, ele também é o meropenem, o carbapenem, vai se ligar preferencialmente às PBPs 3, 1A e 1B. O vaborbactam, já falei para vocês que ele é derivado do ácido borônico, então ele tem uma estrutura molecular que é diferente dos DBOs. Ele inibe ISBL, AMP-C, serinocarbapenamase, não tem atividade contra a OXA48 ou metalo-beta-lactamase. Tem uma boa penetração pulmonar e ele é indicado para as mesmas indicações, né? Enterobactéria resistente a carbapenem, ISBL, AMP-C, Pseudomonas e enterobactéria. O meropenem vaborbactam, eu vejo ele especialmente como uma boa opção quando você tem aquelas cepas de KPC que são resistentes a ceftazimabactam. Depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir e eu explico por quê. O cefidorocol, ele é uma cefalosporina, né, que ele vai se ligar ao ferro e ele vai ser transportado para dentro da célula bacteriana pelas porinas e pelos canais de captação do ferro. E aí que ele vai entrar, atravessar o espaço periplásmico e alcançar a PBP. Então, por ele utilizar esses canais de ferro, né, os sideróforos, que são sistemas de captação do ferro da bactéria, ele é considerado como se fosse um cavalo de Troia e vai ter alta concentração periplasmática. Ele vai ser uma cefalosporina. Então, ele se liga a PBP, aí vai ser a 1A, 1B e 2. Ele tem atividade contra todas as enterobactéria, pseudomonas, né, e a Acinetobacter, produtor de carbapenamase, e ele é estável às beta-lactamases. O que aconteceu, né? Aqui nesse slide a gente colocou, onde está em vermelho são as MICs para ceftazimabactam e meropenem. Então vocês podem observar que ceftazimabactam e meropenem não têm atividade para Acinetobacter baumannii, produtor de carbapenamase, que eles têm atividade, né, para Klebsiella, ceftazidima, avibactam, meropenem não tem. Mas se vocês olharem a MIC 90 das KPCs e das OXAs48, que a MIC 90 de ceftazimabactam incluiu cepas resistentes que tinham maior do que 64, se você olhar a MIC 90 do cefidorocol, aqui, ó, tá bem mais baixa. E aqui também ele tem atividade muito boa contra as pseudomonas produtoras de carbapenamase, diferente do ceftazidima e do meropenem, que não tem atividade contra as carbapenamases.
Qual o problema do cefiderocol? Um dos problemas do cefiderocol vai ser o teste de sensibilidade, porque você tem um meio que tem que ser depletado de ferro. Então, começa com essa dificuldade para o laboratório, que você vai ter que ter um meio específico para testar cefiderocol. Outro problema dele, quando foi feito o estudo de fase 3, né, que era randomizado, aberto, multicêntrico, que comparou o cefiderocol com a Best Available Therapy, a maioria, o que aconteceu? Quando você olha a taxa, né, de cura clínica do cefiderocol, ela é semelhante à Best Available Therapy, mas ela foi inferior na população de pacientes que estavam infectados por Acinetobacter e teve um aumento de mortalidade nesse grupo. Muitas pessoas questionam que é pela relação da gravidade dos pacientes que tinham Acinetobacter, mas o fato é que por causa desse estudo ele ganhou uma recomendação em bula, dizendo que ele tem um aumento de mortalidade em pacientes com Acinetobacter. E se vocês olharem esse outro estudo, que é um duplo cego controlado randomizado, de não inferioridade, né, que a gente vai olhar, se vocês olharem aqui o Acinetobacter, o cefiderocol comparado ao meropenem, ele não teve diferença. Entretanto, se você olha ele comparado em relação à Klebsiella e a Pseudomonas, a taxa de resposta dele foi inferior, né? Então, se você comparar o cefiderocol com um comparador, não tem diferença, mas entre o grupo de Klebsiella e Pseudomonas, parece que ele responde um pouco pior. E aí tem até, eu não quis trazer aqui para vocês, mas tem mutação em tom B, né, que é por onde capta ferro a bactéria que já leva a resistência a cefiderocol. Tem cepa que tem resistência a ceftolosana tazobactam por mutação em AMP-C, que também tem redução da sensibilidade a cefiderocol. E também tem um estudo que não foi publicado, mas foi apresentado no IGSA o ano passado, que ele mostra que o Acinetobacter tem uma subpopulação que é heterorresistente ao cefiderocol. Então, a gente fica um pouco angustiado porque a gente achou que o cefiderocol seria uma boa opção para acineto e parece que a gente tem senões. Mas temos que observar, tá? Não tem nenhum estudo ainda conclusivo a respeito disso. Essa é uma coisa que eu fico muito feliz. É uma coisa sobre acesso à droga. Então, a Shionogi é o fabricante do cefiderocol no Japão. E ele fez um acordo com o GARDP. O GARDP é o Global Antibiotic Research Development Partnership, que foi feita, na realidade, ela é uma ONG, né? Ela é uma associação não governamental. Ela nasceu dentro da Organização Mundial de Saúde e agora ela é independente. A Shionogi fez um acordo para que o GARDP servisse de interlocutor para fazer a distribuição da droga para os países de Low and Middle Income Country. Então, isso foi um acordo assinado no Japão no dia 15 de junho, e aí a gente está nessa aqui tentando aumentar o acesso às novas drogas dos países que estão em desenvolvimento. A plasmamicina também já é aprovada para uso nos Estados Unidos, né? Ela tem atividade contra gram-negativo. Quando eu tenho uma cepa que é produtora de metilase ou metiltransferase, que altera o sítio A do RNA ribossômico, é o sítio de ação dos aminoglicosídeos, se eu tiver uma enzima que modifica esse sítio, aí a plasmamicina perde também atividade. O mecanismo mais comum que a gente encontra é a enzima modificadora de aminoglicosídeo. E essas enzimas modificadoras de aminoglicosídeo, geralmente elas afetam ou a amicacina, ou a mictobra, ou genta. E a bactéria, às vezes, produz mais de uma enzima modificadora de aminoglicosídeo. A plasmamicina ela é mais estável, a molécula da plasma é mais estável à modificação desses agentes. Entretanto, eu tenho só duas enzimas modificadoras de aminoglicosídeo que têm capacidade de modificar a molécula de plasmamicina, tá? Que estão presentes, mas elas não são comuns. A plasmamicina eu coloquei aqui para vocês, quando vocês olham, aqui está comparado a plaso, a mica, genta e tobra. Quando a gente olha a plasmamicina, para a micacina, ela não é uma boa droga, para Acinetobacter, ela parece ser uma boa droga mais para a enterobactéria e também tem um aumento da MIC para cepas que são produtoras, né, proteoisindol positivo e também para Pseudomonas aeruginosa. Então, quando eu tenho uma cepa multiresistente, a atividade da plasmamicina também parece ser afetada. Esses são os estudos de aprovação. Tem um estudo clínico de fase 3 que foi para infecção do trato urinário complicada. Espera aí que apareceu aqui uma mensagem. Que você vê que a taxa de resposta dela, de cura clínica dela, né, quando faz o desfecho combinado, ela tem uma cura que é semelhante, quer dizer, ela não é inferior ao meropenem, e ela também tem como efeito colateral nefrotoxicidade. Só que a nefrotoxicidade dela é menor do que dos aminoglicosídeos clássicos, mas ela também é uma droga nefrotóxica.
Esse foi o estudo que provavelmente deve ter levado à falência a Calgen, né? A Calgen foi quem fabricou a plasmomicina e depois faliu. Na realidade, eles fizeram um estudo que era CARE, que era muito difícil de incluir paciente. Você tinha paciente que era enterobactéria resistente a carbapenem, então você ia comparar plasma versus colistina, e aí você vê que, só que um número pequeno de pacientes recebeu essa droga, né? A gente teve 17 pacientes no braço da plasma e 20 no da colistina, e a taxa de sobrevida, né, a probabilidade de sobrevivência foi maior no grupo de pacientes que recebeu plasmomicina. Mas eles tiveram uma dificuldade imensa de randomizar paciente, porque era muito difícil de você incluir paciente. Então, era paciente que tinha pneumonia, depois, se vocês quiserem, eu posso até explicar para vocês. E lógico que ela tem uma toxicidade menor que a da colistina, porque você não precisa fazer muito esforço para ter toxicidade menor do que polimixina. A eravacyclina, né, ela é uma fluorociclina sintética, ela tem atividade contra gram-positivo, enterobactéria acineto, não tem atividade contra a pseudomonas aeruginosa, ela está aprovada nos Estados Unidos para tratamento de infecção intraabdominal. A gente tem a omadaciclina, que está aprovada nos Estados Unidos para pneumonia comunitária e para infecção intraabdominal. Ela é derivada da minociclina, ela tem excelente atividade, né, contra a pasteurella, contra a enterobactéria, com exceção dos indóporos, a gente sabe, né, tigeciclina, não tem atividade contra proteus, providência, morganela, e aqui não é diferente, nem pseudomonas, e aqui também não é exceção. Ela tem a omadaciclina, a eravacyclina só tem apresentação endovenosa, mas a omadaciclina tem apresentação EV e via oral. E agora eu vou falar um pouco dos novos antimicrobianos que estão em fase 3, com atividade com patógenos prioritários, os tradicionais. Porque quando a gente olha o documento da Organização Mundial de Saúde, eles têm um relato, que eles veem quais são os antibióticos que têm atividade contra patógeno prioritário ou não, eles separam em antimicrobianos tradicionais e não tradicionais. E eu vou mostrar depois para vocês. O Acinetobactam, Cefepima, que eu nem sei falar, Imetazobactam, Cefepima Taniborbactam, Sulbactam Dolorbactam e o Sulupenem. Aqui, o Cefepima e Taniborbactam é considerado uma classe inovadora, tá? Quando você olha essas novas drogas, aqui eu coloquei em verdinho os que já estão aprovados, que é o Meropenem Valprorbactam, Imipenem e o Cefidérocol. Os que estão em fase 3, tá o Dolorbactam, o Cefepima, o Sulopen, o Taniborbactam, mas o Benapenem está em fase 2. E aqui é para vocês olharem, o que eu quero é que eu tenha uma droga que seja todinha aqui, ó, com o círculo preenchido. Mas eu não tenho, eu tenho aqui o Taniborbactam, é o que tem melhor e não tem atividade contra acineto resistente a carbapenem, tá? Aqui eu coloquei em vermelho as duas drogas que não têm atividade contra a carbapenamase, mas têm atividade contra a SBL. E elas vão ser utilizadas para regimes que tentam poupar carbapenem, tá? Aqui eu coloquei em vermelho quem tem atividade contra mirgonismo produtor de carbapenamase e em verde quem tem atividade contra a ISBL. Então, aqui eu comecei falando primeiro dos que têm atividade contra a ISBL. Então, o Enmetazobactam, ele é um derivado do Tazobactam, que tem uma penetração maior na célula bacteriana, tem atividade contra a enterobactéria. Ele tá sendo utilizado, né, não para utilizado, mas vai ser avaliado, quer dizer, já foi avaliado para tratamento empírico de infecção urinária complicada por produtor de ISBL. O estudo de fase 3 foi completo em 2020, ele foi comparado à piperacilina tazobactam. Então, a gente dá cefepima 2 gramas associado ao imetazobactam 500 miligramas, comparado ao pipetazo 4,5. Mas eu não consegui achar os resultados desse estudo. Se eu não me engano, eu vi tanta coisa no Clinical Trials que agora eu estou com medo de estar confusa. Mas se eu não me engano, o resultado desse estudo foi submetido ao Clinical Trial, mas não está disponível ainda porque ele está sendo verificado no controle de qualidade. Então, lembra quando você tem o estudo aprovado, resultados submetidos, e tem um aviso lá, se eu não me engano, é para ele, que ainda está sendo avaliado pelo controle de qualidade. O Sulopenem, ele é um penem sintético, ele pode ser combinado, uma prodroga oral que é combinado ao etazidroxil. Ele também vai atuar contra a enterobactéria produtora de SBL, não tem atividade contra a enterobactéria resistente a carbapenem. Ele tem atividade contra gram-positivo, que é semelhante ao dos carbapenêmicos, e ele também vai ser utilizado para tratamento de ISBL. E o que vai ser legal é que você vai poder fazer a droga EV e via oral, porque tem a prodroga oral.
e ele tem resistência cruzada com os carbapenêmicos, tá? Ele tem 6 estudos, aqui com 6 estudos publicados no Clinical Trial, um só está retirado, que era avaliação de segurança e tolerabilidade em adolescente, o resto tem completo e tem resultado. Se você olhar ali, eu só não coloquei porque ia ficar muito complicado, mas você pode reparar que ele foi comparado ao ertapenem, na maioria dos estudos para enterobactéria, e para pneumonia, ele foi comparado com o ceftriaxona. Então, ele vai ser uma droga que vai vir para tentar preencher esse gap, para você não precisar usar drogas que tenham atividade, como carbapenem. Ai, desculpa, voltei. Peraí que eu voltei. Peraí. Astreonan avibactam. Astreonan, uma coisa que eu não falei para vocês é que as carbapenamases de classe B não hidrolisam Astreonan. Ele vai ser combinado, ele já está sendo combinado com o avibactam. O avibactam, como eu falei para vocês, inibe carbapenamase. A reação adversa dele foi muito seguro, com pouca efeito reação adversa. Ele tem atividade aqui, se vocês olharem MIC50 e MIC90, ele tem atividade contra a enterobactéria resistente a carbapenem, contra a KPC, contra a OXA48 e contra isolados produtoras de 2 carbapenamases, que é o que a gente está tendo mais hoje em dia, às vezes, depois do Covid. A gente começou a observar, não depois que ainda está no Covid, né, mas depois da segunda onda, a gente começou a observar muita enterobactéria que produzia, o pseudomonas também, que produzia 2 carbapenamases. Então, eles mantêm atividade. Ele tem atualmente 2 estudos de fase 3 que estão recomendando, que estão aceitando o paciente. Então, você tem um estudo que vai comparar o Astreonan avibactam combinado ao metronidazol quando for para infecção intraabdominal, versus o meropenem colistina para tratamento de infecções por gram-negativa graves, incluindo metalo-beta-lactamase. E você tem um outro estudo que também vai ser comparado, só que esse estudo aqui, os 2 são abertos, mas esse é multicêntrico. Esse último aqui ele vai comparar com a Best Available Therapy. Cefepime e taniborbactam. O taniborbactam não é beta-lactâmico, ele é derivado do ácido borônico, né? Ele se liga reversivelmente, então, e também uma coisa que eu não falei para vocês, o avibactam, o relabactam, eles não são inibidores com molécula com beta-lactâmico, então eles não são inibidores suicidas, então ele liga e desliga, ele inibe e sai. E aqui é o que acontece. E ele parece ter atividade, quando você olha o taniborbactam, ele parece inibir NDM e VIM, mas ele não inibe INP. Então, ele vai ter atividade contra métalo, se não for INP. Lógico que NDM é muito mais frequente do que INP, mas VIM é frequente, ele tem atividade. Então, aqui a gente tem em amarelo a serinocarbapenem. Então, aqui eu tenho ceftazidima bactam. Aqui eu tenho cefepima e cefepima comparado ao taniborbactam. E a gente consegue observar a redução da MIC, por exemplo, para ISBL, quando eu tenho CTX M2 e M15, que tem MIC alto para cefepima, que tem uma redução importante. Serinocarbapenamase. Contra a metalocarbapenamase, ele tem atividade contra quase todas, com exceção aqui, ó, da INP que está aqui. E das oxascarbapenamases, ele também tem atividade. Qual o estudo de fase 3 que ele está tendo? A gente tem estudo de fase 3 que está finalizado, mas que os resultados ainda não estão disponíveis. Então, ele foi utilizado para tratamento de infecção do trato urinário com pielonefrite, comparado ao meropenem, e a gente está aguardando a publicação dos resultados. O Zedebactam também é um não beta-lactâmico, ele é um bicíclico acil-azidra, ele tem um duplo mecanismo de ação, ele inibe a beta-lactamase, mas ele também se liga a PBP2, ele tem atividade contra a enterobactéria, pseudomonas, acineto e esteno, mas metalo-beta-lactamase parece que ele tem atividade só contra a VIN1. Aqui é só um trabalho do Hélio, que eu deixei o pôster, só porque fica bonito você ver o MIC, aqui com a porcentagem de sensibilidade a cefepima Zedebactam contra a enterobactéria. Então, você vê que é 100% de sensibilidade contra todas as enterobactérias, incluindo ISBL e cepa produtora de carbapenamase. E aqui, comparado às pseudomonas, que ele mantém uma sensibilidade que é muito alta, né? Ela vai ser, aqui você tem duas concentrações de Zedebactam, mas você vê que ele vai ter uma atividade que vai ser superior à da ceftazidima avibactam. Ele também está em fase 3, só que você entra lá no Clinical Trials, está dizendo que a fase 3 começou em maio de 2022, mas eles não estão recrutando paciente ainda. E eles também vão começar pelo que é mais fácil, que é a infecção do trato urinário complicada, incluindo pielonefrite, tá?
Subactam do Lorbactam. O Subactam, a gente sabe que ele é um inibidor de beta-lactamase, mas que ele tem um efeito contra a Acinetobacter, ele se liga a PBP1 e 3 de Acinetobacter baumannii, então ele tem atividade. O Durlobactam, tô acabando, Edu. O Durlobactam, você tem inibidor de beta-lactamase de classe A, C e D, né? Ele é um DBO modificado. Ele vai ter atividade contra a PBP2, então o Durlobactam ele vai ter atividade contra a Acinetobacter baumannii, incluindo cepas resistentes a carbapenêmico. E o MIC, para Subactam Durlobactam, foi 4 nas cepas que eram produtoras de NDM ou que tinham mutação em PBP3, NDM é métalo e PB3 da resistência à intrabactéria, a E. coli, da resistência à Astronavibactam e Ceftazimavibactam. Aqui a gente está em estudo já de fase 3 para infecção urinária, que já está completado, que ele mostrou não inferioridade ao comparador que foi imipenem. E aqui tem um estudo completo, que ele foi, na realidade, que ele foi comparado, né, a colistina associada a imipenem e cilastatina para tratamento de pacientes com infecção grave por Acinetobacter baumannii. Só que a gente não tem ainda os resultados. Aqui, eu só queria chamar a atenção, a gente só tem das não tradicionais. Quais são as terapias antimicrobianas não tradicionais? A gente tem produtos que modificam a microbiota, o microbioma. Esses produtos, eles foram desenvolvidos basicamente para Clostridioides difficile. Então, a gente tem em fase 3, mas para Clostridioide. A gente tem imunomoduladores. A gente tem anticorpo anti-Staphylo aureus, que é esse Tosutuximab. A gente tem o Esbicase, que está indo para a fase 3, que na realidade é uma endolisina derivada de um fago. E ela saiu muito bem no estudo de fase 2, ela foi dada em conjunto com antibiótico para Staphylo aureus, ela se saiu muito bem e ela está indo para a fase 3. E a gente tem bacteriófagos, que está aqui. Esse SER-109 e RBX-2660, se vocês olharem o IGSA o ano passado, teve várias apresentações orais em e-poster, porque eles são agentes que não é manipulador, eles modulam o microbioma. Então, assim, são preparados que eles vão dar para os pacientes para tentar diminuir a redução do Clostridioides difficile. As minhas considerações finais, eu queria dizer que a maioria das novas terapias com atividade antimicrobiana são beta-lactâmicos combinados a novos inibidores. A gente tem pouquíssimas alternativas para métalo e acineto. Eu prevejo, que eu não sou cartomante, mas assim, eu vejo, né, que a gente vai ter um papel muito importante dessas terapias não tradicionais para bactérias multiresistentes. Então, tanto agentes você vai ter, não manipular, mas atuar no microbioma do paciente, fago, a gente tem vários fagos para pseudomonas que estão em fase 1 e fase 2, daquele último slide eu só coloquei um. E o uso correto dos antimicrobianos é super importante. Quando eu falo correto, é assim, e a gente tentar usar, usando antimicrobial stewardship, mas combinado às práticas de controle de infecção, prevenção e controle de infecção hospitalar, né? E a diagnóstico. Isso é muito importante. A gente não pode aceitar prescrever antibióticos sem saber o que está tratando. A gente faz isso todos os dias, né? Isso é muito comum. E a gente tem que lutar pelo acesso aos novos antimicrobianos e às novas terapias, para que a gente tenha uma diferença menor social, porque quem é rico recebe, quem é pobre não recebe. E eu não estou mentindo, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente, como sociedade, tem obrigação de lutar pelo acesso às novas drogas. Então, para a população geral. Então, assim, eu me inspiro no programa, né, de AIDS e hepatites, que na realidade a gente tem, tudo bem, nós não temos o último antirretroviral disponível nos Estados Unidos, mas a gente tem terapias que são justas, né, terapias que são custo-efetivas. E eu acho que eu luto todo dia, eu vou na Anvisa, eu falo, eu vou no Ministério da Saúde, eu falo, em todo lugar eu falo, eu quero um programa nacional para combater bactéria multiresistente. A gente tem todos os dias pacientes morrendo. Quando o Jim O'Neill estimou que 700 mil mortes, saiu um trabalho do Lancet Infectious Disease que estimou uma população muito mais alta, uma taxa de mortalidade muito maior. E isso não é aceitável. Então, eu acho que quando eu mostrei aquele slide do IGSA, eu acho que a gente deve se inspirar e tentar lutar pelos nossos pacientes, para que a gente possa modificar o desfecho da nossa população, né?
Então, era isso que eu queria falar. E eu tenho o último slide, só que era meu muito obrigado, mas não está passando. Então, muito obrigada, gente.